pela posse de bola e que gosta de equipes propositivas. Tem um time geralmente muito bem organizado, principalmente na questão defensiva. E aí que esse Mirassol do Mozart chama bastante atenção, porque foi o time que menos sofreu gols em todo o campeonato. O Mirassol sofreu apenas 26 gols em 38 rodadas. E dentro de casa, esses números chamam muito mais atenção, porque jogando como mandante foi vazado apenas 6 vezes. O goleiro dele era o Alex Muralha, velho conhecido da torcida Coxa Branca, que foi o goleiro menos vazado da Série B e não sofreu gols em 23 jogos. Então essa força defensiva chama muito a atenção. Mas, apesar de toda essa característica defensiva, de ter times organizados, compactos, a conversa ontem que o Mozart teve com a diretoria do Coritiba deixou claro algumas coisas. O clube pediu para que ele seja um protagonista na Série B, não seja um treinador que venha para se defender, seja um treinador que proponha jogo, que tenha ali ideias que façam o Coritiba realmente poder jogar bola. E a contrapartida do Mozart para isso é que a diretoria tenha convicção e tenha respaldo no seu trabalho. Ele é um treinador que gosta muito de utilizar tempo, de treinar bastante a equipe, ele preza bastante por isso. Inclusive, recentemente, ainda treinando o Mirassol, ele deu uma entrevista e falou que no futebol brasileiro o treinamento é algo que ainda não é tão valorizado do jeito que deveria, da forma que ele enxerga que deveria ser. Ele gosta de ter sempre a posse de bola e gosta de ter jogadores técnicos na sua equipe, apesar de ser um time que faz bastante faltas. O Mirassol foi o time que mais cometeu faltas durante toda a competição. Não tem aqueles jogadores mais cascudos, aqueles famosos volantes brucutus, aqueles jogadores que acabam ali carregando um pouco mais o piano. Ele utiliza muitas vezes até jogadores com mais características de armação, meio-campistas, para atuar como volantes. Aqui no Coritiba ele terá a possibilidade de comandar, por exemplo, o Sebastião Gomes e Vini Paulista, jogadores que têm essa característica de carregar a bola. O Sebastião Gomes principalmente tem a característica do passe, então ele terá algumas opções diferentes, inclusive até melhores que ele tinha na equipe do Mirassol, onde ele conseguiu a proeza de ser vice-campeão brasileiro da Série B. E aí o Mozart pediu tempo e respaldo para que possa desenvolver o seu trabalho a longo prazo e ter um sucesso aí nesse retorno dele ao Coritiba. O Mozart, que foi jogador do clube, também participou da comissão técnica, foi treinador da equipe sub-20, foi campeão paranaense com o Coritiba, inclusive num agregado em que o Coxa ganhou por 6-2 do Atlético Paranaense. Depois disso, ele acabou fazendo parte do elenco profissional, foi o auxiliar da casa do Coritiba, chegou a comandar a equipe em 2020 numa partida fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Ele, como o Linhares gosta de falar, tem 100% de aproveitamento. Então, é realmente um treinador que traz aí uma boa recordação quando estava ali à beira do gramado. Mas o Mozart chega para poder fazer história nesse retorno dele ao Coxa. E aí, Linhares, gostou do retorno do Mozart ao Coritiba? Então, eu acho assim, o Mozart foi o destaque da Série B, né? Ele, com um time modesto como o do Mirassol, conquistou o vice-campeonato, né? Numa última rodada que tinham 5 times, 4 times, né, disputando 3 vagas, né? Isso, o Santos já tinha conquistado. O Santos já tinha subido, aí tinha Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Sport, né? O Novo Horizontino, surpreendentemente, acabou ficando fora, né? Foi um time de muita regularidade na competição. Todo mundo já dava os 2 times do interior de São Paulo, que são até vizinhos ali, né, perto de São José do Rio Preto, como certos na Série A, e o Novo Horizontino acabou dando a tremenda pipocada na última rodada ao perder para o Goiás, jogando lá em Goiânia. Agora, o Scarione, eu faço uma pergunta aqui. O Mozart trabalhou com alguns jogadores aí no Mirassol. Ele vai trazer alguns desses jogadores, por exemplo, Léo Gamalho, né? Cara que foi até um período idolatrado pela torcida do Coxa.
O Muralha, né? Você vê o Muralha... Tem Pedro Morisco, né? Mas o Muralha, assim, o Muralha foi o goleiro menos vazado da competição, disputou 36 dos 38 jogos, ele não tomou gol em 22 partidas, né? Ele tomou 25 gols apenas durante toda a competição. Claro que se fala em Muralha, dá arrepio, né? Em assim, todos os torcedores. O Muralha, ele foi vazado em poucos momentos, mas ele também tomou uns gols assim que não podia tomar. Então eu acho que a qualidade do Mirassol defensiva não passa exatamente pelo Muralha, mas sim pela maneira como o time se comportava. Pelo sistema de jogo do treinador. Né? Era um time compacto, que conseguia fechar bem os espaços. Botou o Vanderlei Muralha, na reserva, em setembro, contra o Guarani, ele tomou o gol, que foi o gol da derrota no jogo contra o Guarani, que foi um frango, né? Que foi citado, foi o destaque do jogo ali. Então, o próprio gol que o Coritiba marcou contra o Mirassol, o gol do Jamerson de fora da área, tudo bem, tem a felicidade no chute do Jamerson, mas o Muralha espalma pra dentro. Né? Exatamente. Eu acho que não é assim, um goleiro excepcional. Acho que ele é inconstante apesar disso. Mas, claro, o trabalho do Mozart, eu valorizo muito isso, foi um trabalho a longo prazo. Um trabalho construído desde o ano passado, né? Então, se confiou no trabalho dele. O que me chamou a atenção na entrevista que ele deu, né, falando ali agora como treinador do Coritiba, é que ele acredita muito no projeto. E aí eu queria saber que projeto é esse que foi apresentado para ele. Né? Qual é o projeto? Que ele vai poder investir bastante em jogador? O projeto. Porque lá no Mirassol os jogadores tinham salários baixos, relativamente baixos, porque o investimento era diferente, né? E funcionou, e deu certo, enfim, uma conversão de fatores ali que fez com que o Mirassol conseguisse um acesso inédito. Eu consegui conversar principalmente com pessoas próximas ao Mozart em relação a essa conversa que ele teve com a diretoria do Coritiba, que foi tudo muito rápido, o acerto foi muito fácil. E o que ele ouviu da diretoria da SAF do Coritiba agradou bastante o Muralha. O Muralha não. Muralha acho que não, né? Ele perde. Sei lá o que o Muralha ouviu da diretoria da SAF. Isso nós não sabemos. Mas o que acontece, Jana, pelo que eu pude perceber, e aí é uma percepção muito minha, sabe? É que esse projeto citado pelo Mozart passa muito mais pela ideia que o clube tem em relação ao treinador do que um projeto desportivo do próprio clube, né? Quando eu comecei a conversar, o que agradou o Mozart, por que ele optou pelo Coritiba podendo, né, estar numa Série A? Daí eles falaram, olha, primeiro, o Mozart aqui vai ser protagonista. Essa é uma das coisas que ele escutou e que agradou ele. Ele dá um passo na carreira dele. Na Série A, ele teria o menor orçamento da competição. Ele entraria com o claro objetivo de fugir do rebaixamento. Aqui no Coritiba, ele vai entrar não só com o objetivo do acesso, mas também com uma possibilidade de ser campeão da competição, já que ele terá um dos maiores orçamentos, algo que é inédito na carreira do Mozart. Faz sentido. Então, e aí ele pede algumas coisas à diretoria do Coritiba e é atendido, que é a questão de fazer parte da montagem do elenco. Ele quer estar presente neste momento, ele não vai ter carta branca para trazer os jogadores, né? O Linhares pergunta, olha, alguns atletas, certamente ele vai indicar jogadores que trabalharam com ele, isso eu não tenho a mínima dúvida. Inclusive, já começaram ali alguns nomes a serem comentados, principalmente jogadores que estão em final de contrato, e o Mirassol tem bastante jogador que ainda está negociando uma permanência. E o Coritiba, já com talvez ali um empurrãozinho, um auxílio do Mozart, pode, né, tentar buscar esses jogadores que tiveram destaque, que foram jogadores ali de uma base formada pelo Mozart nesses 2 anos. Ele teve esse elenco praticamente em 2 temporadas. Então acredito muito que jogadores ali como Luiz Otávio, zagueiro, Danielzinho, volante, o próprio Della Torre, que foi artilheiro da equipe na temporada, foi artilheiro do Campeonato Paulista, foi importante nesse acesso do Mirassol, são jogadores que comecem a chamar a atenção do Coritiba, porque eles não têm contrato para o próximo ano e são homens de confiança do Mozart. Então, assim, quando se fala em projeto, eu acho que é mais a ideia que o Coritiba tem em relação ao treinador, o que ele pensa para a carreira do Mozart dentro do Coritiba. Isso acontece naturalmente pela camisa que o Coritiba representa, não porque existe, né, um trilho já, um planejamento do clube para ele, né? E aí, assim... E claro que acho que até a voz ativa dele de indicar jogador
pro clube é ótimo, né? Porque ele tem um direcionamento profissional, ele conhece, ele sabe o que precisa para conseguir montar um time competitivo, ele conseguiu fazer isso lá, então ele vai ter condições financeiras, talvez no Coritiba, de até ter um suporte maior em relação a isso. E para ele, claro, faz todo sentido, tem uma lógica, né, no fato de talvez ele, se conseguir o acesso, ser o treinador que enfim conseguiu o acesso pelo Coritiba, do que ser o treinador que vai lutar para não cair numa Série A, né? Para ele é muito mais interessante continuar em evidência e valorizar a carreira. E isso talvez tenha sido colocado à frente de um projeto a longo prazo do Coritiba pensando no futebol, né? Porque sempre que as pessoas ali, sempre que os representantes do Coritiba falam em projeto, são discursos muito rasos, né, Jana? Nós queremos um treinador vencedor, nós queremos errar menos nas contratações. Isso não é projeto. Não é Isso projeto. é um objetivo, você tem que querer. É claro que você quer um treinador que venha para vencer, é claro que você quer errar menos, né? Todo mundo quer isso no seu trabalho, e mesmo que não queira, você não vai falar publicamente nada diferente a gente vai disso. lá para empatar. Não, a gente tá indo lá, mas se perder tá tudo bem, e se a gente errar na contratação não tem problema. Ninguém vai falar isso. Então, assim, talvez essa ideia pelo Mozart tenha mais a ver com o treinador do que um projeto do clube. E ele se sente à vontade ali também.